Em geral, muita gente tem uma visão crítica sobre a famosa indústria do fast food. Mas se eu precisasse começar tudo do zero, sabe o que eu faria? Iria trabalhar no McDonald's. Já ouvi muitas vezes de pessoas com diploma universitário que eu não tenho talento para escrever. E minha resposta é direta. Pode ser, mas eu sei vender. Algumas pessoas gostam de dizer, você precisa levar uma vida bem econômica. Mas me diz uma coisa, você realmente curte viver assim, economizando cada centavo? Eu também não. E quando você recomenda esse estilo de vida a alguém, é como se estivesse apagando a chama que ela carrega por dentro. Tem uma vantagem que talvez não seja das mais justas. Eu vivi uma guerra, e o motivo pelo qual eu estou aqui hoje é porque outros, infelizmente, se sacrificaram por mim. Esse é o homem por trás de um dos livros mais influentes sobre finanças e negócios, Pai Rico, Pai Pobre. Por causa desse livro, milhões de pessoas ao redor do mundo mudaram a forma como lidam com dinheiro e investimentos. Ele também aplicou capital em diversos empreendimentos. Estamos falando de Robert Kiyosaki, e aqui vai minha seleção das 10 principais regras de sucesso dele. Parte 2. A regra número 4 é a que mais me impactou. Comenta aqui embaixo qual das regras te pegou mais de jeito. E como sempre, se você estiver escutando enquanto assiste, escreve nos comentários a frase que te marcou, entre aspas, para inspirar outras pessoas também. Lembre-se, quando colocamos algo no papel ou digitamos, a chance de aquilo ficar gravado na nossa mente aumenta bastante. 1. Nunca pare de aprender. Mantenha sempre a mente aberta. O sucesso começa quando você decide ser um aluno para a vida inteira. 1. Nunca pare de aprender. Mantenha a curiosidade viva. Quanto mais você estuda, mais preparado está para aproveitar as oportunidades que a vida coloca no seu caminho. 2. Trabalhe para aprender, não apenas para ganhar. Em vez de focar só no salário, escolha lugares onde você possa desenvolver habilidades valiosas. Às vezes, o que você aprende vale mais do que o dinheiro que recebe. 3. Aprenda a vender. Não importa a área em que você atue. Saber se comunicar e convencer é uma das habilidades mais poderosas que alguém pode ter. Venda não é manipulação, é conexão. 4. Cuide do seu espírito empreendedor. Ouvir conselhos para viver sempre no modo economia total pode sufocar seus sonhos. Gastar com sabedoria é bom, mas viver com medo do futuro mata sua criatividade. 5. Assuma o controle da sua vida financeira. Não dependa de sorte ou do governo. Estude sobre dinheiro, investimentos e formas de gerar renda. Quem domina as finanças, domina o próprio destino. 6. Transforme fracassos em aprendizado. Errar faz parte do processo. O importante é extrair lições e seguir em frente mais forte, mais esperto e mais preparado. 7. Construa ativos, não apenas renda. Pense em formas de criar algo que continue gerando valor, mesmo quando você estiver dormindo. Invista em ativos, não em passivos. 8. Escolha bem com quem você anda. As pessoas ao seu redor moldam sua visão de mundo. Esteja perto de quem te desafia a crescer e acredita em grandes objetivos. Faça o dinheiro trabalhar para você. 9. Em vez de trocar tempo por dinheiro a vida inteira, pense em como colocar o seu dinheiro para gerar mais dinheiro. Isso é liberdade financeira. 10. Compartilhe o que você aprendeu. Sucesso de verdade é quando você ajuda outros a vencerem também. Ensinar é uma das melhores formas de fortalecer o próprio conhecimento. Agora me conta, qual dessas regras mais mexeu com você? E se alguma frase te impactou, deixa nos comentários entre aspas. Isso pode acender uma luz na mente de quem também estiver assistindo. Escrever ajuda a fixar. E quem fixa, transforma. Imagine esta situação. Você acorda amanhã, nas ruas, sem casa, sem dinheiro, sem contatos. Tudo o que restou são seus aprendizados e experiências ao longo da vida. E aí, o que você faria? Já estive em situações muito parecidas. E sinceramente não tem nenhum segredo mirabolante. A chave é simples. Descobrir o que as pessoas realmente precisam e oferecer isso para elas. Muita gente torce o nariz quando se fala em trabalhar com fast food. Mas se eu tivesse que recomeçar do zero, adivinha onde eu iria? Sim, McDonald's. O salário, tanto faz se é 7 ou 15 dólares por hora.
A comida? Nem sou fã. Mas o motivo é outro. O McDonald's não é só uma lanchonete. É uma máquina de ensinar negócios. Eles criaram um império global com pessoas, em sua maioria, sem ensino superior. Como isso é possível? Sistema, processo, organização. Ali você aprende como uma empresa funciona de verdade. Fluxo, logística, operação, atendimento, eficiência. É uma escola real de empreendedorismo. Talvez você não aprenda a comandar, mas vai entender como tudo é construído. Por isso eu iria para lá, para absorver conhecimento. Porque para mim, a vida é como uma escola constante. Eu nunca paro de estudar. Sempre estou cercado de pessoas que estão construindo coisas. Evito os que só sabem reclamar da crise. O que mudaria então, se eu perdesse tudo? Provavelmente nada. Porque no fim das contas, eu acabaria voltando a ser aquilo que sou de verdade. Um empreendedor. 2. Tenha a cabeça de um empreendedor. Empreendedores têm uma característica em comum. Eles não aceitam o mundo como está. Eles criam o mundo como poderia ser. Eles reinventam regras, desafiam padrões, testam ideias. Não se prendem a respostas prontas. E, sinceramente, não importa o país, o idioma ou o mercado. Quando se tem essa mentalidade, você se adapta a qualquer realidade. Você entende o que eu quero dizer? Empreender não é só abrir um negócio. É um jeito de enxergar e agir no mundo. Quer saber? Dane-se. Se tentar me barrar, eu vou encontrar outro caminho. Tenho um amigo, dono de uma fortuna gigantesca herdada da família. Ele é francês. E lá na França o clima é outro. O pensamento socialista está bem presente. Sim, por lá, o imposto de renda chega a 75% para quem ganha acima de 1 milhão por ano. E é justamente por isso que ele não mora mais lá. Ele encontrou outro jeito. Comprou vinícolas na região de Napa e Sonoma, na Califórnia. Tentou legalizar a exportação de vinho a granel diretamente para os Estados Unidos. E o que aconteceu? O governo francês recusou. Isso mesmo. Bloquearam a exportação do próprio vinho que ele produzia. Mas esse cara é diferente. Ele carrega no sangue o espírito empreendedor. É de uma família tradicional na produção de vinhos. A 5ª geração, para ser exato. E sabe o que ele fez? Ah, vocês não me deixam vender em barris? Então eu vendo em garrafas. E foi exatamente isso que ele fez. Engarrafou tudo, garrafa por garrafa, gastou uma fortuna no processo, mas ainda assim, deu um jeito de continuar ganhando dinheiro. Isso é criatividade. Isso é visão. Isso é pensar como um empreendedor. Resultado? O vinho dele chegou à Califórnia, foi um sucesso. Depois, ele voltou à França com uma garrafa nas mãos e disse: "Prova isso aqui. Tá delicioso, não tá?" Todos ficaram sem reação. Ele não violou nenhuma regra. Só jogou melhor com as cartas que tinha. Lembre disso. Ser empreendedor é ter uma mentalidade ativa. É ter habilidades específicas e entender as regras do jogo. E essas regras são completamente diferentes dependendo se você é empregado ou dono do próprio negócio. 3. Aprenda a vender. Eu não era bom nisso no começo. Sendo bem sincero, quando voltei da guerra do Vietnã, eu sabia como eliminar um inimigo, mas não fazia ideia de como iniciar uma conversa. Até que um dia, eu decidi seguir os conselhos do meu pai rico. Eu queria empreender, mas ele me olhou sério e disse: "Você tem um problema." E aí? Foi o que eu disse. Ele me olhou e respondeu: "Você é tímido demais." E eu retruquei: "E qual o problema nisso?" Então ele mandou na lata: "Você precisa aprender a vender. E principalmente precisa aprender a ouvir não sem desmoronar. Essa é talvez a habilidade mais importante de todas. Você consegue lidar com a rejeição? Naquela época eu ainda não conseguia. E foi por isso que eu decidi: eu vou dominar a arte de vender." Era 1973, eu tinha 25 anos. E meu pai rico me fez uma pergunta inusitada: "Como anda sua vida amorosa?" Eu respondi que não estava lá essas coisas. E ele mandou na lata de novo: "Tá vendo? Nem as mulheres você está conseguindo convencer. Isso é porque você ainda não sabe vender." Sim, amigos. Vender não é só trocar um produto por dinheiro. É saber se comunicar, persuadir, encantar. É uma coleção de habilidades fundamentais. E mais importante, quando tudo parece estar desmoronando, quando reina o caos, comece a vender. No ano seguinte entrei para a Xerox. Fiquei 4 anos por lá. E sabe o que aconteceu?
Me tornei o melhor vendedor da empresa. Hoje sou autor de livros que alcançaram o topo das listas de mais vendidos. Muita gente com diploma chega até mim e diz: "Você nem escreve bem." E eu respondo com um sorriso: "Talvez, mas eu sei como vender." Porque no fim das contas, se você não sabe vender, você não vai prosperar financeiramente. Ponto final. Ter um bom produto não garante nada. O segredo está em começar. Não importa o que você vai vender no início. O que importa é entrar em ação. Eu mesmo comecei vendendo carteiras de nylon. E por ironia, o sucesso virou meu maior desafio. No começo nada acontecia, mas de uma hora para outra, as vendas explodiram. Tivemos um boom tão grande que eu não consegui dar conta da demanda. Foi aí que entendi. Vender é só o começo. Você precisa estar pronto para crescer também. Essa foi uma das maiores lições que aprendi. E você só aprende mesmo quando está no campo de batalha. 4. Aprenda a jogar em equipe. Sabe aquela pessoa que não se encaixa na escola? Eu era exatamente assim. Nunca gostei muito do ambiente escolar. A verdade é que a escola favorece quem se adapta ao sistema. Mas o mundo real funciona diferente. 4. Aprenda a jogar em equipe. Eu nunca fui fã da escola. Para ser honesto, eu me sentia deslocado naquele ambiente. A escola recompensa quem segue as regras, quem copia o modelo, mas a vida real exige outra coisa: colaboração, espírito de equipe, cooperação verdadeira. Eu achava que podia fazer tudo sozinho, só que aí percebi que ninguém constrói algo grandioso sem apoio. Você pode até dar os primeiros passos sozinho, mas para crescer de verdade, você precisa aprender a jogar em grupo. No mundo dos negócios, saber colaborar vale mais do que ter todas as respostas. É sobre entender seus pontos fortes e deixar que outras pessoas complementem aquilo que você não domina. 5. Não siga conselhos de quem não vive o que fala. Tem muita gente por aí com opinião sobre tudo, sempre prontos para te dizer o que fazer. Mas, quantos deles realmente viveram o que estão ensinando? Meu conselho? Só ouça quem já passou pelo caminho. Quem sujou as mãos quebrou a cara e ainda assim voltou mais forte. Evite absorver críticas e sugestões de quem nunca construiu nada. Eles podem te desencorajar sem nem perceber. Mas isso acontece porque enxergam o mundo com limitações que pertencem a eles, e não a você. 6. Esteja pronto para cair e levantar. Se tem uma coisa que você precisa aceitar o quanto antes você vai errar, vai falhar, vai se frustrar, mas isso não te define. O que realmente importa é a capacidade de se reerguer, aprender com cada tombo, ajustar a rota e continuar caminhando um passo de cada vez. Quem quer empreender ou mudar de vida precisa parar de temer o fracasso. O erro faz parte da jornada. É ele que ensina o que os livros não mostram. 7. Haja, mesmo com medo. Esperar o momento perfeito é o maior erro, porque ele nunca chega. O medo não some. A insegurança não desaparece por mágica. Por isso você precisa agir mesmo tremendo por dentro. Grandes empreendedores, grandes líderes, todos começaram com dúvidas. Mas a diferença é que eles deram o primeiro passo. A ação vence o medo. Sempre. Meu pai era um grande nome na área educacional, doutor em ciências e conselheiro do governador do Havaí, entre outras coisas. Enquanto isso, eu, seu filho, estava cortando aulas. A razão? Eu simplesmente não conseguia aprender da maneira tradicional. Não é que eu não soubesse ler ou escrever, mas o sistema simplesmente não funcionava para mim. Era cansativo, me sentia preso, inquieto. Então, quando conheci meu pai rico, que era amigo do meu pai, algo mudou. Ele sempre me dizia que brincar era a melhor maneira de aprender. Por exemplo, eu sou fã de um jogo chamado xadrez. Ele sempre dizia que esse jogo era usado pelos antigos para ensinar aos filhos sobre a arte da estratégia. E me ensinou um jogo que mudaria minha visão financeira. O Monopólio. Jogávamos horas a fio. A chave para o sucesso nesse jogo era sempre ter 4 casas verdes e um hotel vermelho. E hoje no Arizona, eu sou dono de 8.000 casas verdes e vários hotéis vermelhos. Eu jogo o Monopólio na vida real. Esse jogo nos desenvolve em várias áreas. Mentalmente, porque temos que planejar a longo prazo. Fisicamente, pois estamos constantemente mexendo as peças. Emocionalmente,
Porque precisamos lidar com a frustração quando alguém come a nossa peça, o que me força a refletir sobre meus erros. E espiritualmente, porque é isso que nos dá força para seguir em frente. Se você assistiu ao último jogo do Golden State, sabe do que estou falando. Eu sou fã do LeBron, amo Cleveland, mas é preciso entender que, em um time, um único jogador não consegue vencer. LeBron, para mim, fez 60% de todos os pontos do time, incluindo assistências. Mas o melhor time, com a melhor equipe, acabou vencendo. Nos negócios, é a mesma coisa. Um bom negócio é sempre resultado de um bom time. Eu preciso de ótimos contadores, bons advogados, bons profissionais de marketing, bons gestores. O problema de muitos empreendedores é que eles tentam fazer tudo sozinhos. Eles não entendem que o sucesso vem quando você constrói a equipe certa. Segundo uma pesquisa do America Today, existem atualmente 28 milhões de pequenos empresários nos Estados Unidos. E quantos desses têm um time realmente qualificado ao seu lado? 28 milhões de pessoas. Dessas, 24 milhões trabalham sem remuneração fixa. Ou seja, elas não têm uma equipe. É como se o peão no jogo de xadrez dissesse: "Eu vou vencer todos vocês." Isso soa louco, não? Mas essa é a realidade de muitos empreendedores, que tentam fazer tudo sozinhos. Na escola, eles aprendem a ser individualistas, e isso pode até funcionar durante o período escolar. Mas na vida real a história é diferente. Eu só consegui ter sucesso na escola quando aprendi a trabalhar em equipe. No entanto, o que é considerado colaboração nos estudos, muitas vezes é rotulado como trapaça. Mas no mundo dos negócios, é justamente a capacidade de formar uma equipe forte que garante o sucesso. Então, para mim, o foco sempre foi recrutar as melhores pessoas. Enquanto isso, muitos profissionais, como advogados e médicos, tentam dar conta de tudo sozinhos, esperando que algo aconteça, mas se consideram empreendedores. Você entende o que quero dizer? Esse é o ponto crucial: a mentalidade, as táticas e a estratégia. Eu me formei na escola militar e servi no Corpo de Fuzileiros Navais. Desde então, encaro a vida como uma missão. Eu sou fã de xadrez e penso nos negócios de forma semelhante. Cada movimento precisa ser calculado. A maioria dos empreendedores começa com um emprego regular e em algum momento pensa: agora vou ser um empresário. E logo se deparam com a dura realidade. Os concorrentes estão um passo à frente e eles mal conseguem se manter no jogo, porque a escola não ensina o que realmente importa. Eles aprendem com os próprios erros. É preciso ser mais inteligente, mais estratégico que os outros. Como LeBron James, que não é o melhor jogador por ser o mais inteligente, mas porque ele tem o melhor time, e é isso que me leva a vencer na maioria das vezes. O segredo é: não seja o melhor, mas tenha os melhores. É assim que a vitória se conquista. Eu penso assim, e vejo que muitos médicos e outros profissionais pensam da mesma maneira. E eles também têm esse pensamento. Eu te criei, mas a pergunta é: será que eles sabem realmente como ganhar? Esforce-se para ser melhor. Quando as pessoas dizem: você precisa ser frugal, economizar, você realmente gosta dessa ideia, certo? Não. Claro que não. E quando alguém sugere que você viva de maneira excessivamente econômica, você está, na prática, matando o seu próprio espírito. Isso é como dizer a alguém: se você quer emagrecer, comece um jejum extremo. Isso não vai fazer você mais saudável. A verdadeira solução é se tornar financeiramente eficiente, sem abrir mão do prazer de viver bem. Verdadeira sabedoria está em buscar o conhecimento de forma constante. É por isso que eu leio tanto. A inteligência é o nosso maior ativo. Para aproveitar ao máximo o nosso potencial, precisamos alimentar nosso cérebro, expandir suas capacidades, sem cair na armadilha das dívidas. Afinal, como dizem por aí, dívidas podem ser um caminho perigoso, uma verdadeira faca de dois gumes. Mas um conselho como viva de maneira frugal pode ser até desumano. Eu sempre fui contra essa ideia. Eu busco o crescimento. Todo dia é uma nova oportunidade de alcançar algo mais. Gosto de viver bem e desfrutar da vida. Sempre conto a história de como voei no avião de um amigo. Era um Learjet pequeno, mas que me fez pensar grande. Durante o voo, olhei para cima e vi um Boeing 727 passando por cima de mim.
voando em uma altura muito maior. Naquele momento pensei, de jeito nenhum eu vou chegar lá. Sim, isso pode parecer algo fútil, um simples brinquedo de adulto, mas aquilo me inspirou. Pensando nisso, me dei conta. Estou voando no meu Learjet. Talvez seja a hora de almejar um novo nível. E isso não significa que o novo avião me faria mais feliz, mas sim o desejo de sempre buscar o melhor para mim e me tornar mais inteligente a cada passo. Essa busca constante é o que realmente me faz feliz. 6. Busque mentores. Se você não tivesse tido a influência do seu pai rico, como você acha que seria sua vida hoje? O que teria acontecido? É difícil dizer, porque desde muito jovem, eu já sonhava em conquistar minha independência financeira. Esse desejo foi o que me moveu, e foi daí que nasceu minha busca por mentores. Eu queria ser como as pessoas que admirava. Ao longo da minha vida, encontrei várias figuras que se tornaram mentores para mim. Um dos mais importantes foi o melhor amigo do meu pai. Eu tinha apenas 9 anos na época. Até hoje, continuo procurando mentores, tanto entre homens como mulheres sábias. Porque é assim que você se torna mais sábio, cercando-se de pessoas que têm algo valioso a ensinar. 7. Realizar pesquisas. Todo mundo diz que o primeiro passo para o sucesso é escolher um bom imóvel. Mas, na verdade, o que realmente faz a diferença são as conexões certas e os parceiros adequados. Em 1973, quando voltei do Vietnã, onde fui piloto, decidi investir em um curso de negociação imobiliária. O custo foi de $385 por 3 dias de treinamento. Na época, ganhava $500 por mês, então esse valor era quase tudo o que eu tinha. Ao final do curso, o instrutor nos disse algo que ficou marcado para mim. Ele falou para toda a turma, composta por 30 pessoas. Seu treinamento de verdade começa agora, quando você sair deste escritório. O que vocês aprenderam aqui foi apenas o começo. Ele nos desafiou com uma tarefa: dividir a turma em grupos de 2 ou 3 pessoas e inspecionar 100 imóveis em 90 dias. O objetivo não era comprar nada, mas sim avaliar cada propriedade, anotando os prós e os contras. Ele ainda disse: após os 90 dias, se vocês não encontrarem nenhum imóvel que gostem, comecem novamente e olhem outros 100 imóveis. A moral dessa história é simples. A razão pela qual poucas pessoas ficam ricas é porque não estão dispostas a fazer esse esforço, a olhar para uma grande quantidade de oportunidades e escolher as que realmente valem a pena. Como dizem, às vezes é necessário beijar muitos sapos até encontrar a princesa. E quando você encontra essa princesa, as pessoas começam a se perguntar: como você teve tanta sorte? Bem, na verdade, tive que enfrentar muita dificuldade até chegar lá. A vida é assim. Não se encontra o parceiro ideal no primeiro encontro, nem o imóvel perfeito na primeira busca. Às vezes, é necessário fazer várias tentativas até alcançar o objetivo. 8. Torne-se um líder. Lembro-me perfeitamente do meu último salário oficial. Foi um dia marcante, tanto o melhor quanto o pior da minha vida. Eu estava trabalhando para a Xerox em Porto Rico, quando o chefe me entregou minha última compensação. Não era bem um salário, mas uma indenização por rescisão de contrato. O valor foi de cerca de $30 mil. Embora esse valor fosse considerável, o que realmente me chamou a atenção foi a sensação que tive ao receber aquele dinheiro. Naquele momento pensei: uau, finalmente consegui. Mas ao mesmo tempo, havia uma grande lição naquele dinheiro. Não se tratava apenas de um valor em si, mas de um marco, uma mudança de direção na minha vida. Eu sabia que aquele dinheiro representava mais que um pagamento. Era uma oportunidade para seguir meu próprio caminho e começar a tomar decisões mais ousadas. Satisfeito, mas também com uma sensação de inquietação. Um homem chamado John se aproximou de mim e disse: você vai voltar para nós. Eu, surpreso, perguntei: por que você acha isso? Ele respondeu: porque você não vai conseguir. Olhei para ele e disse: escute aqui. E algumas palavras um tanto fortes saíram. Ele, como tantos outros, tentou a mesma coisa. Saiu da empresa e não deu certo. E acabou voltando. Eu disse a ele: olha, você não conseguiu, mas você voltou. Eu posso não conseguir, mas eu nunca vou voltar atrás. Essa deve ser a mentalidade. Você entende o que estou dizendo? Se você pensar que, caso não dê certo,
Pode voltar para o lugar seguro, para a zona de conforto. Então é isso que vai acontecer. Quando você falha, é aí que você realmente se transforma em um empreendedor. Eu não tinha dinheiro. Passei anos sem um salário fixo. E não foi fácil. Mas foi exatamente isso que meu pai rico me incentivou a fazer. Ele me disse: quando você não tem um salário garantido, você fica mais ágil, mais criativo. Isso testa seu caráter. Será que você vai agir de forma desonesta? Vai se tornar uma pessoa corrupta? Ou vai usar isso como combustível para se tornar a melhor versão de si mesmo? Esse é o poder do empreendedorismo. Quando você não tem nada, você começa a conhecer sua verdadeira essência. Se você deseja ser um grande empreendedor, habilidades de liderança e de comunicação são muito mais valiosas do que qualquer diploma universitário. Recentemente, lancei um livro chamado 8 Lições da Liderança Militar. Eu sou formado em escola militar, e desde o primeiro dia de treinamento eles ensinam você a liderar. No meu primeiro dia, fui colocado na frente de uma fila de jovens de 18 a 20 anos e tive que dar ordens. Alinhem-se corretamente. E claro, todos me mandaram para longe, em uma resposta espontânea. É assim que você aprende a ser um líder. Hoje, no começo da nossa conversa, você mencionou que a principal falha do exército é: você está ficando rígido. Ah, sim. Não foi fácil para mim quando comecei a trabalhar na Xerox, logo após voltar do Vietnã. Muitas pessoas não gostaram de como eu falava, chamando-as de idiotas e imbecis e outras coisas mais. No exército, a linguagem era bem mais direta. Isso mesmo, ei, seu imbecil, faça isso agora. E ninguém reclamava. Ah, vou falar com o RH. Você entende o que estou dizendo? Claro que sim. No ambiente corporativo, especialmente no cenário americano, você não pode ser tão direto. E no exército, isso é normal. Não tem jeito. Os militares apreciam essa abordagem. Sim, e mais. Essa postura pode até te levar a uma promoção. Quando alguém me xingava, eu pensava: isso é respeito. É por isso que, se você tem experiência no exército, você já tem algo crucial para o empreendedorismo: habilidades de liderança, a capacidade de ouvir e a coragem de tomar decisões e agir. Essas são as melhores lições que você pode aprender na vida. Quando saí do exército, a parte mais difícil foi deixar para trás os meus camaradas. Como se você não pudesse encontrar pessoas assim em nenhum outro lugar. E nem todos tinham uma formação acadêmica. Eram soldados simples, mecânicos. O sentimento de companheirismo não tem preço. Isso é um fato. É por isso que eu fiz a mesma coisa quando fundei a empresa do pai rico. A missão principal era criar um espírito de equipe. Não havia cargos fixos dentro da empresa. Todo mundo podia compartilhar suas opiniões. Todos eram livres para trabalhar da forma que achassem melhor. Eu não interferia no processo, e assim conseguimos realizar as tarefas. Agora, falando sobre o toque de Midas. Tenha o toque de Midas. Se você quer ter o toque de Midas, é fundamental lembrar de 5 coisas. A primeira está no dedo polegar. Sim, ele simboliza força de caráter. Quando você cair, levante-se. Não minta para si mesmo, não se engane. Apenas se recomponha e siga em frente. Isso é poder. Meu objetivo é claro. É para isso que estou indo. Como eu te contei antes, fiz a escola de aviação antes de ser enviado para o Vietnã. Mesmo estando sob fogo, você precisa se manter focado no que realmente importa, mesmo que isso signifique colocar a vida em risco. Todos conhecem esse dedo. Esse é o dedo pelo qual você luta. Donald Trump, por exemplo, luta pelo sucesso financeiro. E eu estou aqui lutando pela educação financeira. O foco é simples: ensinar as pessoas a lidar com o dinheiro. Eu luto por isso todos os dias, sem nunca perder o rumo. Agora vamos falar do dedo anelar. Ele é o responsável pelos nossos relacionamentos. Quando uma pessoa, uma empresa ou até um país enfrenta dificuldades financeiras, isso geralmente é reflexo de problemas nos relacionamentos. Eu e Donald sempre conversamos sobre isso. Negócios só funcionam bem quando você tem bons parceiros. E eu já tive muitas experiências frustrantes com parcerias. Muitos desses parceiros não apenas falhavam nas suas responsabilidades, como também tentavam se passar por mais inteligentes do que realmente eram. E, finalmente, temos o dedo mindinho. Todo empreendedor deve encontrar algo que ninguém mais esteja fazendo. Vejamos o exemplo do Walmart.
O grande diferencial deles é o preço mais baixo. E não vale a pena comparar com uma pequena loja familiar, mesmo quando está em liquidação. A FedEx, por exemplo, construiu o seu negócio em torno de um único diferencial: a entrega noturna. Esse serviço é o principal trunfo da empresa. Já a Domino's Pizza se baseou em uma promessa simples: entregar a pizza em até meia hora. Tudo no negócio deles gira em torno disso. São essas pequenas coisas que fazem com que empreendedores fiquem fabulosa e rapidamente ricos, ou incrivelmente pobres, caso não consigam se atentar a todos esses pontos. 10. Nunca desista. Houve algum momento em que você desistiu de algum projeto? Desistir? Essa palavra não faz parte do meu vocabulário. Escute, eu tenho uma vantagem que não é exatamente justa. Eu sobrevivi à guerra, e sobrevivi porque outros deram suas vidas por mim. Quando você passa por uma experiência assim, como pode até considerar a ideia de desistir? A maioria das pessoas é simplesmente fraca, covarde, e não consegue lidar com os desafios. Então, talvez seja melhor procurarem um emprego. Não sei. É assim que vejo. Amigos, obrigado por assistirem. Eu realmente espero que tenham gostado do vídeo. E se você ainda não assistiu à primeira parte, acho que também vai achar interessante. Quero saber se você aprendeu algo com Robert hoje. Algo que pode transformar sua vida, seus negócios ou sua maneira de pensar. O que você se sentiu motivado a mudar logo após assistir? Estou ansioso pelos seus comentários. Agradeço também ao MD McGill. Muito obrigado por comprar meu livro Sua Palavra Principal, fazer a foto e compartilhar no Twitter. Agradeço muito pelo apoio. Espero que você goste do livro tanto quanto eu gostei de escrever. Mais uma vez, agradeço a todos que assistiram. Eu acredito em você e espero que continue acreditando em si mesmo e no seu negócio. Eu te apoio e incentivo. Agora, quero que você conheça o quadrante do fluxo de caixa. Vou te mostrar um diagrama importante que o meu pai rico me apresentou quando eu ainda era criança. Esse diagrama é chamado de quadrante do fluxo de caixa. Ele descreve as 4 diferentes formas de pessoas que, juntas, constroem o mundo dos negócios. Meu pai me explicou. No mundo dos negócios existem 4 letras, sendo uma delas a letra R. R de representante ou trabalhador. Você pode identificar um trabalhador perguntando sobre os valores dessa pessoa. Não importa qual seja a posição dela, seja o presidente da empresa ou um faxineiro, a resposta sempre será a mesma. Eu só preciso de um trabalho estável, com garantias e benefícios. Isso é o que define um trabalhador. O valor principal para esse tipo de pessoa é a estabilidade. O segundo tipo de pessoa no quadrante é representado pela letra C. São os autônomos ou proprietários de pequenos negócios. Os valores dessas pessoas são um pouco diferentes. Eles se expressam da seguinte forma: se você quer que as coisas aconteçam, tem que fazer tudo por conta própria. A letra C também pode ser associada à palavra solo, ou seja, fazer tudo sozinho. Normalmente, são indivíduos que trabalham por conta própria. No quadrante superior direito, encontramos as pessoas da letra B. Meu pai rico me explicou que a letra B significa grandes negócios. Um exemplo claro disso é Bill Gates. Segundo a Forbes, grandes empresas envolvem 500 ou mais funcionários. O valor dessas pessoas está em entender que eu preciso de um sistema bem estruturado, de boas conexões e das pessoas mais capacitadas para me ajudar a administrar o meu negócio. Diferente de um C, que prefere controlar tudo sozinho, o B prefere estar cercado de pessoas inteligentes que podem liderar as áreas da empresa. Por fim, o último quadrante é representado pela letra I, que significa investidor. São aqueles que fazem o dinheiro trabalhar para eles. Ao contrário das pessoas do quadrante B, que empregam outras pessoas para trabalharem para elas, os I fazem o capital deles gerar mais riqueza, sem precisar estar no comando diretamente. Vale ressaltar que a maioria das pessoas que passaram pela escola são treinadas para pertencer aos quadrantes R ou S. Como meu pai pobre, que sempre me dizia: filho, estude bastante e você conseguirá um bom emprego, com estabilidade e benefícios. Ele queria que eu fosse um trabalhador como ele. Isso foi algo que ele repetia o tempo todo durante a minha infância. Busque um emprego estável com pagamentos regulares e benefícios. Eu, no entanto, não queria ser um trabalhador.
Eu dizia: mãe, pai, eu quero ser rico. Essa era uma discussão constante com meu pai. Um dia minha mãe disse: filho, se você quer ficar rico, torne-se médico, eles são todos ricos. Minha mãe queria que eu fosse para o quadrante C, ou seja, que eu fosse um pequeno empresário ou autônomo. Mas eu respondi: mãe, tem um pequeno detalhe. Para ser médico tem que ser inteligente. Ela respondeu: você está certo, você nunca será médico. Depois de terminar a escola, eu fui para a faculdade e obtive uma formação científica superior. Fui piloto no exército capaz de controlar aviões e navios. No entanto, nunca apliquei essas habilidades em minha vida. O que eu realmente queria era ter meu próprio negócio. Meu pai rico me disse certa vez: torne-se um empresário e aprenda a investir de forma profissional. A principal diferença entre os dois tipos de pessoas está nos impostos. Em 1943, o governo dos Yariás Reuis aprovou uma lei que exige que os trabalhadores paguem impostos antes mesmo de receber seu salário. Quando você recebe o pagamento do seu empregador, já percebe que o governo pegou uma boa parte dele. E quanto mais você trabalha e ganha, mais o governo tira de você. Por isso, ser um trabalhador nem sempre é vantajoso. Você acaba ficando para trás, pois quanto mais você ganha, mais você paga em impostos. Advogados, contadores e médicos riram e disseram: esses caras vão pagar muitos impostos. Como consequência disso, o governo fez mudanças na legislação. Em 1986, foi aprovada a Lei de Reforma Tributária, que, de forma simplificada, retirou os benefícios de muitos profissionais autônomos, como donos de pequenos negócios, advogados e médicos. Esses profissionais acabaram sendo mais prejudicados. Infelizmente, hoje nos Estados Unidos eles enfrentam a maior carga tributária. Isso é uma grande injustiça. Muitas pessoas acreditam que são investidores, mas na realidade, o que fazem é simplesmente aplicar seu dinheiro em fundos de investimento. Elas acham que estão investindo, mas na verdade não são investidores de fato. E a diferença é significativa. Os impostos para os verdadeiros investidores são muito menores. A questão é que a lei foi elaborada de forma a beneficiar esses tipos de investidores, embora existam muitas nuances e exceções a serem consideradas. Se você for dono de um negócio no lado direito do quadrante, poderá ganhar bastante dinheiro e pagar impostos de forma muito mais reduzida, e tudo isso de forma legal. A chave para isso é legalmente. Quanto aos investidores de verdade, eles podem acumular milhões e pagar praticamente nenhum imposto. E isso também é perfeitamente legal. Meu pai rico sempre me dizia: Robert, se você quer ficar rico, aprenda a criar negócios. Para ele era mais vantajoso dedicar seu tempo e esforço para construir empresas, em vez de se preocupar apenas com o trabalho individual. Negócios. Algo que você constrói e depois delega o comando para outras pessoas, para seus filhos, e assim por diante. Meu pai, que sempre foi mais conservador, dizia: você precisa trabalhar muito. Já meu pai rico me questionava: por que você vai se esforçar tanto por algo que nunca será seu e que pode ser tirado de você a qualquer momento? Isso reflete uma visão de mundo bem diferente. Enquanto meu pai rico me orientava a aprender a ser dono de um negócio antes de pensar em investir, meu pai pobre acreditava que o trabalho árduo era a chave para o sucesso. Agora vamos entender as duas perspectivas. De um lado, as pessoas que estão focadas em segurança financeira. Elas trabalham duro para garantir um rendimento estável, como se estivessem presas a um ciclo. Do outro lado, temos aquelas que buscam a liberdade, a autonomia. Elas não querem ficar presas ao trabalho para sempre. Elas querem construir algo que, um dia, possa continuar sem a necessidade de estarem lá todos os dias. No cenário atual dos negócios, uma das maiores vantagens é a possibilidade de transitar de um tipo de trabalho para outro. Ou seja, alguém pode começar com um pequeno negócio e, com o tempo, desenvolver uma grande empresa. A grande diferença entre pequenos e grandes negócios é que, enquanto o dono de um pequeno negócio não consegue parar de trabalhar por um dia sequer, o empresário de um grande negócio consegue delegar as operações e viver sem a necessidade de estar 100% do tempo no comando. A maioria dos proprietários de pequenos negócios nem sequer tem um negócio no sentido real da palavra. Eles são, na verdade,
Apenas trabalhadores que sabem como executar o que o negócio demanda. Mas a grande oportunidade do século XXI é exatamente essa. A chance de mover-se da coluna da esquerda, onde você troca seu tempo por dinheiro, para a coluna da direita, onde você cria sistemas que trabalham para você. Quando seu negócio estiver bem estruturado e funcionando de forma eficiente, o próximo passo é começar a investir os lucros. Isso não só fará seu dinheiro trabalhar para você, como também ajudará a reduzir a carga tributária, algo fundamental para que você mantenha e aumente sua riqueza. E é justamente isso que faz os ricos se tornarem cada vez mais ricos.